Exaltamos o teu nome, adoramos com louvores, alegria Ele nos dá, resgatou-nos pois da morte, do céu desceu para a terra, o caminho abriu, da terra foi para a cruz, o pecado levou, dos mortos ressuscitou, e ao céu ele voltou, exaltamos o seu nome, exaltamos o seu nome, adoramos com louvores, alegria Ele nos dá, resgatou-nos pois da morte, do céu desceu para a terra, o caminho abriu, da terra foi para a cruz, o pecado levou, dos mortos ressuscitou, e ao céu ele voltou, exaltamos o seu nome. Do céu desceu para a terra, o caminho abriu, da terra foi para a cruz, o pecado levou, dos mortos ressuscitou, e ao céu ele voltou, exaltamos o seu nome, exaltamos o seu nome. Olá, hoje nós vamos continuar nosso estudo no livro de Filipenses. Na semana passada nós estudamos o primeiro capítulo desse livro e hoje nós vamos prosseguir um pouquinho mais. Mas antes da gente começar, eu queria orar. Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado o privilégio de termos em nossas mãos a Tua Palavra, Deus. Nós somos gratos, Deus, porque nós temos entendido que a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é poder, a Tua Palavra, Deus, é a semente que frutifica dentro do nosso coração, Pai. E Deus, hoje, enquanto nós estamos aqui diante das Tuas Escrituras, Pai, estudando e aprendendo do Senhor, nós queremos, Pai, que os nossos corações possam estar abertos para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Nós não queremos ser como aqueles homens que a Bíblia diz que cada vez que liam as Escrituras, o véu estava colocado sobre eles, sobre o coração deles, mas nós queremos ter um coração descoberto, Pai. Nós queremos ter um coração pronto para receber a Tua revelação, para receber o Teu conhecimento e para termos a nossa vida mudada, Pai, pela Tua Palavra que é poderosa, para entrar em nossas vidas e nos mudar, Pai. Nós recebemos em fé hoje aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abençoa cada pessoa que está ouvindo, que o Senhor possa ir ao encontro das suas necessidades, ao encontro dos desejos, dos anseios do coração, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos socorre, o Senhor é um Deus que nos ajuda, sempre em tempo oportuno, Pai. Somos muito gratos por Jesus Cristo, somos gratos, Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós, e nós cremos que o Senhor vai nos ajudar e vai nos abençoar nesse dia, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós tínhamos visto no capítulo 1 que a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, era uma igreja muito ativa, era uma igreja operante na obra de Deus, era uma igreja que tinha se associado a Paulo no seu trabalho missionário, eles mandavam ofertas, eles oravam por Paulo, era uma igreja que Paulo tinha muito carinho, muito amor. Mas hoje nós vamos começar a perceber no capítulo 2 que havia alguma coisa ali que não estava andando de acordo com o que Paulo esperava e por consequência da forma como Deus queria que essa igreja andasse.
Então nós terminamos o capítulo 1 lendo que foi dado a nós o privilégio em relação a Cristo, não só de crer nele, mas também de padecer com ele. Então há uma identificação da igreja com Cristo. Essa é a nossa identificação como igreja com Cristo, de estar nele, de participar da vida de Jesus. E agora nós começando no capítulo 2, só um momentinho aqui. No capítulo 2 ele começa dizendo: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vamos parar por aqui e vamos versículo por versículo. Bom, Paulo está chamando a igreja aqui, nós vemos no capítulo 2, ele está despertando a atenção deles para alguma coisa que não estava deixando o gozo de Paulo ser completo em relação àquela igreja. Embora ele fosse muito grato por eles, amasse muito aquela igreja, tivesse muita intimidade, ele está falando aqui que falta alguma coisa para que o gozo dele seja completo. Então vamos começar no versículo 1. Ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo. E a primeira coisa que eu queria falar com você é que nesse se há algum, não é que Paulo está pondo em dúvida. Paulo está afirmando, já que há, né? Ele acabou de falar no outro versículo, que nós temos essa identificação com Cristo. Nós estamos nele, nós podemos padecer por ele, nós temos a nossa crença nele. Então, se temos isso, então nós temos o conforto em Cristo, nós temos a consolação de amor, nós temos a comunhão no Espírito e nós temos afetos e compaixões. Nós vamos ver cada um deles. O que é conforto em Cristo? Conforto é a mesma coisa que exortação, é a mesma coisa que encorajamento. É o conforto que nós temos em Cristo. E esse é o primeiro ponto para nós entendermos como que é viver em unidade dentro da igreja. Se eu fui confortado por Deus, se eu recebi na minha vida o consolo de Cristo na minha vida, eu fui ajudado por Ele, eu fui alcançado por Ele, como que eu não vou também estender ao meu irmão esse consolo? Como é que eu não vou estender ao meu irmão essa exortação, esse encorajamento que Cristo trouxe para a minha vida? Então, isso é uma consequência. Eu recebo de Jesus o conforto, eu recebo de Jesus a exortação, eu recebo o encorajamento e eu vou passar isso para os meus irmãos. A segunda coisa fala que nós temos a consolação de amor. Mas que amor que é esse? Esse é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus por nós. E quando nós falamos do amor de Deus por nós, nós podemos lembrar rápido de um versículo que é João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós falamos do amor de Deus, nós sabemos que o amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que Ele deu, mesmo quando nós não tínhamos nada, e até hoje nós não temos nada para dar em troca. Mas Ele resolveu nos dar, e nos deu o seu Filho. Mas eu queria falar também de um outro versículo, que é 1 João 3,16. Diz assim: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, eu acho tão interessante que é João 3,16 e 1 João 3,16. Os dois falam sobre a manifestação do amor. O primeiro fala da manifestação do amor de Deus para conosco, e o segundo fala: já que eu recebi esse amor de Deus, eu também devo dar a minha vida pelos meus irmãos. Então é esse amor que, se há alguma consolação de amor, é a consolação que esse amor traz. Se há alguma comunhão no Espírito, irmãos, a comunhão na igreja é um fruto do Espírito. Nós não podemos fabricar comunhão, nós não podemos forçar a ter uma comunhão, mas quando o Espírito de Deus está presente na igreja, quando Ele tem liberdade, quando Ele pode reinar sobre as vidas, Ele vai conduzir a igreja em comunhão. E uma evidência de que uma igreja não está andando no Espírito
é quando essa igreja não tem comunhão, porque ela não tem o fruto do Espírito. E aí ele diz assim, se alguns entranháveis fala de entranhas, aquilo que é nosso mais íntimo, entranháveis afetos. Está falando de sentimentos profundos na nossa vida. Não é? Quando o meu irmão está passando por uma prova, quando o meu irmão tem uma morte na família, ou uma situação difícil de doença, ou uma situação financeira, o meu ser, a minha alma, as minhas entranhas, elas devem sentir um afeto, elas devem sentir ligadas com aquela pessoa, no sofrimento daquela pessoa. Deus quer que a igreja tenha essa revelação de que nós temos que ter afetos lá das nossas entranhas uns pelos outros. Isso fala dos nossos sentimentos, mas não é só sentimentos, ele fala também compaixões. Outra versão fala misericórdias. O que é a misericórdia? É aquela ação, é aquela atitude que nós vamos ter para socorrer o nosso irmão. É aquilo que nós vamos fazer para que ele seja alcançado. Então não é simplesmente a questão, eu sinto muito pelo que está acontecendo com o meu irmão, ou na família dele, ou qualquer coisa desse tipo, mas eu também vou ter uma atitude, eu vou ter uma ação de socorro em relação àquele irmão. Isso que é ter afetos e compaixões, ou afetos e misericórdias, que é o que diz na outra versão. E aí ele continua dizendo assim, completai o meu gozo. Completai o meu gozo. Então, Paulo estava dizendo, olha, vocês estão indo muito bem, vocês têm visão missionária, vocês me apoiam no meu ministério, vocês estão presentes nas minhas necessidades, vocês me enviaram Epafrodito para ter certeza que eu estava suprido de tudo. Mas falta uma coisa, tem alguma coisa ainda que essa igreja não tinha alcançado. E ele fala assim, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que a gente entende nesse texto é que havia na igreja algum tipo de divisão, havia na igreja algum tipo de acontecimento ali, que a igreja não estava andando em unidade, não estava andando no mesmo sentimento, no mesmo amor, não tinha o mesmo ânimo. Então, vamos ver cada uma dessas coisas aqui. Diz assim, que sintais o mesmo, ou seja, tenhais o mesmo pensamento. Essa expressão sintais o mesmo é o mesmo que vai aparecer daqui a pouco no versículo 5, fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Então, é aquele sentimento no nosso coração que deve ser um só, é o sentimento de Jesus dentro do nosso coração. E ele diz, tendo o mesmo amor. E eu volto a falar aqui de novo, é o amor de Deus. O amor de Deus. Eu queria comentar um pouquinho sobre a questão do amor. Se a gente for em Mateus, no capítulo 5, versículo 43, deixa eu abrir aqui rapidinho. Mateus 5, 43. Nós vamos ter ali um tipo de amor que os homens da época de Jesus estavam muito acostumados a praticar. Diz assim, Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Esse é o tipo mais básico de amor. Você ama quem merece, você ama quem te ama, você ama quem te faz o bem, você ama quem te beneficia e você aborrece aquele teu inimigo. Você não tem nenhum compromisso, você não tem nenhuma obrigação com aquele que é considerado o teu inimigo. E Jesus falou assim para eles, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então Jesus agora está trazendo aquelas pessoas para um outro nível de amor. Eu creio, irmãos, que durante o decorrer do tempo bíblico, Deus foi se revelando aos homens progressivamente. Deus foi ampliando o entendimento que o homem tinha dele. E aqui Jesus está fazendo isso. Ele está falando, olha, o entendimento que vocês tinham de amor ama o seu próximo, ama aquele que te faz bem, ama aquele que é seu amigo, ama aquele que te abençoa. Mas olha, o seu inimigo, você não precisa amar. E agora Jesus está dizendo assim, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Nós já falamos sobre isso numa outra oportunidade aqui. Jesus está falando, não é só amar a quem te ama, mas agora você vai amar também a quem te aborrece, a quem te persegue, a quem te difama, a quem pode fazer qualquer tipo de coisa contra você. Ele fala assim, isso por quê? Porque você é filho do Pai amado. E ele ainda vai dizer, porque ele faz o seu sol se levantar sobre justos e injustos. Então,
Porque nós trazemos o caráter do Pai, porque nós trazemos o caráter de Deus em nossas vidas, é dessa forma que Jesus agora está chamando as pessoas a amar. Mas Jesus não parou por aí. Ele ainda vai em Mateus 22, no versículo 39. Ele ainda aumenta mais esse nível de amor. Mateus 22, 39. Diz assim. Está falando sobre o mandamento, fala do primeiro mandamento, que amarás o Senhor teu Deus, no versículo 37. E no 39 diz, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a questão de amar ao próximo como a nós mesmos, isso já começa a ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, apertado. Mas mesmo assim, como você ama você mesmo? Você não coloca a sua vida em risco, você não vai deixar de alimentar a sua vida, o seu corpo, você não vai deixar de cuidar de você. Então, se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, eu vou amar nesse nível de preservação. Mas ainda não é o nível mais alto de amor, que nós lemos lá em 1 João. Porque nesse nível de amar como a mim mesmo, dificilmente eu estaria disposto a dar a minha vida. Eu não posso amar o outro mais do que eu amo a mim mesmo. Eu não vou entregar a minha vida pela vida do outro. Mas Jesus ainda ensinou. Porque Ele deu a vida dele por nós. E esse é o quarto nível que eu vou falar do amor. E é o nível do amor de Deus. Então nós também devemos estar prontos para dar a nossa vida uns pelos outros. E talvez a gente pense, isso é muito difícil, como é que eu vou fazer isso? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos ver no versículo 5, Jesus nos deixou o exemplo. Vamos para o versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. E aqui Paulo começa a falar, não faça nada por contenda. Contenda nós podemos dizer que é murmuração, porfia, aquela divisão, aquela discussão. Paulo estava dizendo que nós podemos fazer a obra de Deus por motivos errados. Nós podemos fazer a obra de Deus por razões erradas, embora fazendo a vontade de Deus. Ele fala no capítulo 1, nós já lemos na semana passada, no versículo 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros por boa vontade. Então, o que é que move uma pessoa a se engajar na obra de Deus? O que é que move uma pessoa a querer participar de uma determinada obra? Às vezes ela pode estar interessada em rivalidade com outro grupo, em rivalidade com determinada denominação, e isso são motivos errados que as pessoas têm para se engajar na obra de Cristo. Paulo até cita que algumas pessoas pensavam que fazendo isso estavam acrescentando dores, sofrimentos a ele. Então, ele está falando assim, não faça por contenda, não faça por partidarismo, não faça por divisão, e não faça também por vanglória. Vanglória, a palavra quer dizer uma glória que é vã. Ou seja, toda vez que você puxa a glória que devia ser de Deus e você tenta trazer essa glória para você, isso é uma glória vazia. Isso é uma glória que não é uma glória. É uma inglória. Você está arrancando a glória de Deus. Você não está dando a Deus a glória que é devida ao seu nome. 1 Coríntios 3, nos versículos de 4 a 7, Paulo fala como que estava acontecendo naquela igreja de Coríntios, que eles tinham alguma coisa errada com os líderes, com as pessoas que estavam na liderança daquela igreja. Então ele diz assim, no versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Então ali havia um problema naquela igreja em Coríntios, que eu falava assim, não, eu sou do grupo de Paulo, não, eu sou do grupo de Apolo, eu penso dessa forma, eu penso daquela outra forma, eu estou com este homem. E ele começa a atacar isso, ele fala assim, quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ele está falando assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é você? Quem sou eu? Para nós pensarmos que nós podemos trazer a glória para nós em qualquer coisa. Ele está falando assim, nós simplesmente ministramos segundo aquilo que Deus nos deu. Ele fala, um planta, outro rega. Ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. E ele fala assim,
Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Então ele está aniquilando isso, ele está falando assim, nem quem plantou e nem a pessoa que está ali regando, cuidando, é alguma coisa. Tudo vem de Deus. Então, irmãos, não há nenhuma razão para nós estarmos na obra de Deus por vanglória, trazendo aquilo para nós mesmos. Pessoas que querem se promover, que querem ter um nome, que querem ter uma grande igreja, que querem ter um trabalho conhecido no mundo todo, que querem ser um grande pregador na internet. Isso rouba a glória de Deus. Não é esse o propósito. O propósito correto é a humildade. Ele fala assim, cada um, mas faça por humildade. E humildade é uma palavra, às vezes, mal interpretada, né? Ah, fulano é humilde, a gente pensa uma pessoa pobre. Não, humildade é aquela pessoa que se esvazia de si mesma, é aquela pessoa que sabe da sua condição, que sabe da sua humanidade, sabe que depende de Deus. E esse é o lugar onde nós devemos estar para fazer a obra de Deus ou fazer qualquer coisa, nós devemos fazer em humildade. Houve um tempo que as pessoas pensavam que ser humilde era ser fraco de caráter, era não ter opinião, era ser subalterno a outras pessoas. E quando Jesus vem e nos dá o exemplo de humildade, isso parece que vai na contramão do que o homem deseja ser e deseja ter. Mas esse é o exemplo que ele nos deu, o exemplo de humildade. E ele continua dizendo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, irmãos, se a gente pudesse resumir o capítulo 1, que nós estudamos na semana passada, numa frase, nós resumiríamos naquele versículo que Paulo disse assim, porque para mim o viver é Cristo. O capítulo 1 apresenta Cristo como sendo o centro da nossa vida, Cristo como sendo a prioridade da nossa vida. Cristo tem o primeiro lugar em nossa vida. E agora no capítulo 2, ele mostra quem é o segundo lugar. E não sou eu, é o outro. Considere os outros superiores a si mesmo. Então, no capítulo 1, nós aprendemos que Cristo ocupa o primeiro lugar. E no capítulo 2, nós estamos aprendendo que o outro ocupa o segundo lugar. E ele diz assim no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Talvez seja uma coisa um pouco difícil no mundo que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos no meio de uma sociedade que fala assim, você tem que ir atrás do seu interesse, você tem que ir atrás daquilo que é seu, você tem que lutar pelo que você quer. E o eu está no centro, o eu está levando todas as nossas atenções, mas ele está falando, não, tenha o outro como superior a você mesmo. E no versículo 4, ele diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Veja que não está dizendo que você não vai atentar para o que é seu, mas ele está falando que você vai atentar também para aquilo que é do outro. Irmão, se a igreja aprende o que está sendo ensinado nesses dois versículos, versículo 3 e no versículo 4, simplesmente encerra as questões, encerra as divisões, encerra esse problema interno da igreja de disputas, não é? Nós podemos lembrar de uma citação na Bíblia que diz que as disputas eram tão grandes, a contenda na igreja era tão grande, que chegou ao ponto de pessoas levarem os irmãos a juízo perante os ímpios. Isso é uma vergonha para o Evangelho, isso é uma vergonha para o nome de Jesus, porque a Bíblia fala que o mundo vai conhecer que nós somos filhos de Deus quando nós tivermos amor uns pelos outros. E quando a igreja vive nessa carnalidade, quando a igreja vive nessa divisão, quando a igreja vive buscando cada um o seu próprio interesse, cada um aquilo que é benéfico para mim e não para o outro, quando eu não considero o outro, isso é uma blasfêmia para o nome de Jesus. Isso é a forma como a igreja hoje é ridicularizada no mundo. Porque pessoas olham e falam assim, para ser crente como esses crentes que eu conheço, eu não quero ser crente. Porque falta o testemunho do amor de Deus na vida da igreja. Mas não é isso que nós estamos aprendendo aqui agora. Não é verdade? Então ele está falando, não atente para aquilo que é propriamente seu. Não vai pelo conselho dessa geração, não vai pelo conselho dessa época, mas atente também para aquilo que é dos outros. Prosseguindo aqui, ele diz assim,
no próximo slide. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o que Deus espera de nós, o que Deus quer colocar em nós, o que Deus quer despertar em nós, é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Esse texto, a partir do versículo 6, é um dos textos mais importantes da palavra de Deus. É o texto que fala como que Jesus, ele se esvaziou daquilo que ele tinha na glória para tomar forma humana. Ele diz assim, qual que é o sentimento que houve em Jesus? O sentimento de que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele fala que ele se esvaziou. Primeiro, ele fala que ele tinha a forma de Deus. Essa palavra que diz forma é uma palavra que no original significa uma coisa que não pode mudar de forma. Vamos exemplificar assim. Um pássaro, a vida inteira ele vai ser um pássaro. Essa é a forma. A palavra que eu descreveria a forma de um pássaro seria essa palavra que é imutável, né? Um ser humano, ele é um ser humano. Existe uma outra palavra para forma, que é uma forma que varia. Então, por exemplo, um bebê tem uma forma, é um ser humano, e à medida que ele cresce, essa forma dele muda. Mas não foi essa palavra que foi usada aqui. A palavra que foi usada para descrever forma de Deus é uma forma imutável. Então, Jesus, sendo Deus, ele não podia deixar de ser Deus. E quando ele veio para a Terra, quando ele encarnou, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou tendo a forma de Deus, mas ele se esvaziou. E aqui fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. E se nós avaliarmos o primeiro Adão, qual foi o pecado dele? Qual foi o pecado que Satanás colocou no coração dele? Foi o mesmo pecado que Satanás teve no coração dele próprio. Satanás, sendo uma criatura de Deus, sendo inferior a Deus, um dia ele pensou, eu vou colocar o meu trono, eu vou subir, e ele não só pensou, eu vou ser igual a Deus, mas falou assim, eu vou estar acima de Deus. E esse foi o pecado de Satanás, que levou ele à ruína, e agora ele coloca isso no coração do homem, e ele fala para Eva, se você provar do fruto, você vai ser como Deus, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então, o homem que Deus criou, ele pecou porque ele teve por usurpação o ser igual a Deus. Agora, Jesus, sendo o segundo Adão, ele é um exemplo totalmente diferente. Ele era Deus, ele é Deus, ele tinha e tem todos os atributos de Deus, toda a personalidade de Deus. Jesus é Deus. E ele não se agarrou, a palavra teve por usurpação, significa agarrar, querer segurar. Ele não se importou de abrir mão disso. Embora ele fosse não só igual a Deus, mas ele fosse Deus, ele não tomou isso como sendo importante para ele. Irmãos, pensa nisso. Jesus no céu, sendo adorado pelos anjos, reinando sobre toda a criação, Rei do universo, Criador de todas as coisas. E ele abre mão dessa glória dele para vir habitar entre nós como um ser humano. Ele fala, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele deixou a glória dele. Ele deixou esse domínio que ele estava tendo lá com o Pai e ele tomou a forma de servo. E a palavra servo aqui é escravo. Aquele que veio para servir. Jesus veio para servir. Jesus veio habitar num corpo humano. Isso eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês todos, mas é tanta humilhação para Deus se fazer homem, para Deus abrir mão da sua glória e entrar no corpo humano. E nós olhamos a vida de Jesus, não foi uma vida. Ele não veio aqui para ser um grande imperador, para viver na riqueza, para estar no meio dos grandes homens, mas Jesus veio numa família simples, numa cidade simples de Nazaré, nasceu numa estrebaria, sem nenhum luxo, sem nenhum conforto, no meio de animais, viveu uma vida numa carpintaria, trabalhando como qualquer um de nós, e teve um ministério para atingir pessoas que a sociedade desprezava. Ele foi um servo para leprosos, ele foi um servo para coxos,
para mudos, para cegos. Essas pessoas, elas eram discriminadas dentro da sociedade. Elas não podiam, por exemplo, ir cultuar a Deus no templo. Eles não eram permitidos. Jesus, ele foi ministro para as prostitutas e meretrizes, ele foi ministro para os publicanos. Então, ele veio para ser servo, e não só servo, não para ser servo de pessoas importantes, não para ser servo de pessoas chamadas boas, mas ele veio para ser servo daqueles que a sociedade rejeitava. Ele veio para ser servo seu e meu. Ele veio para dar a vida dele por nós. Ele se esvaziou e ele se fez semelhante a homens. E além disso, a humilhação dele foi além. Versículo 8 fala assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, a morte de cruz era a morte mais indigna da época. Um cidadão romano nem podia ser crucificado, porque era considerada tão maldita, tão indigna, tão vergonhosa a morte de cruz, que ela era reservada só para estrangeiros, ela era só para forasteiros. E Jesus, ele foi levado a sofrer por nós talvez a pior morte que pudesse existir, que era a morte da crucificação. E além disso, não era só a dor da morte, mas ele assumiu sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, ele assumiu sobre ele o nosso pecado, ele assumiu a separação de Deus. Agora imagine Jesus sendo Deus, separado de Deus, por nós. Era muita humilhação, era muito sofrimento, e esse é o exemplo que é dado para nós. Esse é o exemplo que nós recebemos. E por causa disso, por causa dessa humilhação, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Irmãos, Jesus entendeu, Jesus viveu que a chave, o caminho para a exaltação é a humilhação. E a exaltação aqui não é a exaltação diante dos homens, é a exaltação que vem do Pai, é a exaltação que vem de Deus. Jesus foi exaltado porque ele se humilhou. E muitas vezes nós podemos até ter um coração errado e falar assim: eu vou me humilhar e Deus vai me exaltar. E estamos pensando de ser exaltado diante das pessoas, estamos pensando em ser exaltado diante da igreja, diante de outras pessoas. Isso é um coração errado. A nossa humilhação é para que Deus nos exalte segundo o seu olhar, que nós sejamos exaltados diante de Deus, que nós sejamos exaltados como servos de Deus, ministros uns para os outros. Então, irmãos, Deus quer nos mostrar que o exemplo para a igreja é Jesus. E Deus quer nos mostrar isso, por quê? Porque Ele quer trazer a unidade dentro da igreja. Paulo estava tratando de um problema de unidade, Paulo estava tratando de um problema de partidarismo. E a forma como ele encontrou foi para trazer para aquela igreja esse texto que é um dos mais profundos, mais preciosos, que mostra como que Cristo se esvaziou, como que Cristo deixou os seus direitos como Deus para tomar uma forma de servo. Irmãos, o que Deus espera de nós como igreja é que eu seja pronto para me esvaziar de mim mesmo. Primeiro, porque eu não tenho do que eu tenho, o que é que eu tenho em mim, o que é que eu tenho na minha personalidade ou em qualquer coisa para que eu possa me orgulhar, para que eu possa me agarrar. Eu não tenho nada. Não há nada em mim, não há nada em você que nós não tenhamos recebido de Deus, mas muitas vezes a gente se agarra a essas migalhas que nós pensamos que somos e que temos, e nós não somos capazes de abrir mão em favor do nosso irmão, em favor do nosso próximo. E ele está falando aqui, tenha como exemplo Jesus. Jesus que tinha tudo de mais precioso, Jesus que tinha tudo de mais glorioso, Jesus que tinha tudo de mais sublime. Ele não se importou de abrir mão de tudo isso e tomar uma forma de servo, tomar uma forma de escravo, de vir e se cingir com uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos para ensinar para eles. E aqueles discípulos que não eram fáceis, aqueles discípulos que estavam dizendo: Senhor, quem é que vai ser o maior no seu reino? Né? Ao ponto da mãe de dois deles ir lá e falar assim: Senhor, por favor, coloca um à tua direita e um à tua esquerda. Então, o homem é tão cheio dessa futilidade de pensar que é alguma coisa, de querer uma posição, e Jesus está contrapondo com o seu exemplo. Esvazie-se de si mesmo, esvazie-se de si mesmo. Deus está nos chamando a nos esvaziarmos das nossas opiniões, a nos esvaziarmos dos nossos, vamos dizer assim, direitos e privilégios em favor dos nossos irmãos, em favor daqueles que Deus colocou ao nosso lado.
sendo servos uns dos outros, lavando os pés uns dos outros, atingindo aqueles que têm mais necessidade. É isso que Deus está falando. E olha só, por causa disso, Deus deu a Jesus um nome que está sobre todo nome. Ele conquistou um nome. A Bíblia fala que é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, mesmo Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele passou, a sua humilhação, o propósito está aqui no versículo 11, é para a glória de Deus Pai. A nossa vida, irmãos, é para a glória de Deus Pai. A nossa salvação que nós recebemos de Jesus é para a glória de Deus Pai. A vida da igreja, o ministério da igreja, as missões, alcançar pessoas, tudo é para a glória de Deus Pai. Uma das coisas que Deus quer realmente estabelecer em nossos corações, nós não vamos fazer nada, irmãos, nós não vamos produzir nada dentro da igreja ou fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, que seja para trazer a glória para nós. O que nós queremos é que Deus seja glorificado em nossas vidas. Esse é o exemplo que Jesus estabeleceu para nós, que Deus seja glorificado. Amém? Nós queremos realmente ter essa obra de humilhação no nosso coração. Nós queremos realmente que Deus nos alcance. Irmãos, quando nós temos essa obra de humilhação no nosso coração, não tem espaço para divisão em nossas vidas. Como eu posso, se eu esvaziei de mim mesmo, se eu olho para Jesus e vejo o que Jesus fez? Jesus fez isso por pessoas que não mereciam. Jesus fez isso por pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados. Como é que eu posso pensar que eu posso falar, eu consigo amar esse irmão, mas aquele ali, olha o que ele me fez, aquele ali eu não consigo amar. Olha aquele outro ali, olha a atitude que ele teve comigo. No passado ele falou isso de mim, ou no passado nós tivemos um desentendimento. Irmãos, a Bíblia é tão clara dizendo assim, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo? Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com o Pai se a minha comunhão com os meus irmãos está quebrada? Então, nós precisamos voltar para os nossos próprios corações, nós precisamos ver aquelas pessoas, não é? Que quando a gente ouve o nome delas, alguma coisa brota dentro do nosso coração, quando a gente lembra de uma situação, aquilo parece que é vivo dentro de nós, e nós precisamos ir para Jesus e falar, Jesus, tira do meu coração, Jesus, limpa meu coração, eu quero olhar para o teu exemplo, Jesus, eu quero olhar para a tua humilhação, eu quero ter essa obra no meu coração, Jesus. Espírito Santo, me capacita. Jesus vivendo em mim, me capacite a amar esse irmão, a perdoar. Me capacite, Deus, a estar pronto a receber qualquer pessoa que o Senhor coloca na minha vida e que o Senhor manda para a minha vida, Deus. Irmãos, é tão vital para a igreja hoje voltar o seu coração para Deus, voltar o seu coração para o exemplo de Jesus e ter uma obra dentro do seu coração e clamar a Deus, por favor. Nós queremos ser como teu filho Jesus. Nós queremos, não é uma questão de imitar, mas é uma questão de deixar que ele seja através de nós. Que ele seja através de nós. Jesus não veio para fazer um papel de servo. Jesus veio para ser um servo. Jesus veio para dar a vida dele. E ele não está pedindo que nós façamos o papel de servo um para o outro, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas ele está falando que nós devemos ser servos uns dos outros, que nós devemos realmente dar as nossas vidas uns pelos outros, realmente prezar pela unidade na igreja. Paulo falava para aquela igreja, vocês estão indo bem, vocês têm uma visão missionária, vocês têm um coração para ofertar, vocês têm um coração para trabalhar, mas falta isso, falta essa unidade, falta esse ponto onde o mundo vai ver que vocês são os filhos de Deus. Então agora, irmãos, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso propósito no serviço, por que eu venho para a igreja, por que eu leio a minha Bíblia, por que eu faço qualquer coisa no meu trabalho ou mesmo um serviço no meio do corpo de Cristo. Eu estou querendo que a glória de Deus seja exaltada, eu estou querendo que Ele receba a glória.
Ou tem alguma coisa em mim que puxa para mim, que eu quero a atenção dos homens, que eu quero reconhecimento, que eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam, olha como ele está indo bem, olha como ele está tendo mudança na vida dele, ou como ele é um servo de Deus valoroso. Será que eu estou puxando os holofotes para mim? Então isso nos faz pensar, nos faz refletir. Eu não queria que hoje fosse só um tempo de a gente estudar alguns versículos, mas que você fizesse uma análise, e você deixasse o Espírito Santo vir ao seu coração e te ajudar naquelas áreas de dificuldade, naquelas áreas de relacionamentos quebrados. Deus quer fazer um milagre nas nossas vidas. Deus quer, através do exemplo de Jesus, Ele quer fazer um milagre em nossas vidas e restaurar os nossos relacionamentos, restaurar os nossos corações. Ele quer que nós tenhamos um coração livre para perdoar qualquer pessoa, livre para amar qualquer pessoa, livre para receber qualquer pessoa nas nossas vidas, e que nós possamos ter uma liberdade no espírito para sermos servos uns dos outros. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos uma liberdade no espírito para servirmos o corpo de Cristo, para servir o meu irmão, para considerar aquilo que é dele como importante, para considerar a situação dele, o contexto que ele está passando como importante. Prosseguindo aqui, o próximo versículo diz assim, foi muito. Ele diz assim, desculpa um pouquinho, está demorando um pouquinho para... De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Primeiro ponto nesse versículo, ele fala que não só na minha presença, mas também na minha ausência. Muitas vezes nós temos uma atitude diferente quando pessoas estão presentes e quando pessoas estão ausentes da nossa vida. Nós temos uma disposição para servir a Deus se nós estamos ao redor de certas pessoas, nós temos uma disposição para fazer as coisas se alguém está ali nos cobrando, nos estimulando, nos empurrando para fazer, e uma atitude diferente se não temos ninguém ao nosso redor. E ele está falando assim, não faça assim, como vocês obedecem na minha presença, como vocês são tão operosos, como vocês são tão dispostos na minha presença, agora na minha ausência, quando vocês não têm esse estímulo, quando vocês não têm alguém ao seu redor, opere a vossa salvação com temor e tremor. O que quer dizer operai? Outro texto diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Primeiro ponto que eu queria ressaltar nesse versículo é que a salvação não é obra nossa. Nós já temos estudado isso. Nós temos visto vários versos que falam que a salvação ela é pela fé, mediante a graça. Não é nada que eu faça, não é nada que eu tenha, não é nada que eu possa mudar na minha vida que vai produzir salvação. A salvação é obra de Deus. E aqui ele fala a vossa salvação. Então Deus nos deu a salvação. Agora a salvação é minha. Mas é minha não porque eu produzi. Ela é minha, ela é sua, não porque nós fizemos alguma coisa para ter essa salvação. Essa salvação é nossa porque Deus nos deu a salvação. A salvação é nossa porque Ele deu, pela sua graça, através da fé, Ele nos deu salvação. E Ele fala agora aqui que nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenvolver, nós vamos operar a nossa salvação. E o que quer dizer isso? Nós não podemos entender isso errado. Não é que Deus te deu uma salvação incompleta. Não é que Deus te deu uma salvação que não é plena. Então agora eu preciso pegar minha salvação e eu preciso dar um jeito de desenvolvê-la. Eu preciso praticar boas obras, eu preciso me esforçar, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia para eu desenvolver a minha salvação. Não é isso que está dizendo aqui. A salvação, Deus não é capaz de criar uma coisa pela metade. Deus não é capaz de criar uma coisa incompleta. Quando Jesus estava ali na cruz,
padecendo por nós, as suas últimas palavras foi assim: está consumado, está acabado, está completo, está terminado. A nossa salvação em Cristo, ela é completa. Então, como é que ele está dizendo agora que eu devo desenvolver? Como ele deve estar dizendo, como ele está dizendo para mim que eu devo operar a minha salvação? Não é no sentido de tentar fazer a salvação completa. Não é no sentido de que Deus fez uma parte e agora eu tenho que fazer a minha parte para eu ser salvo. Não é isso. A salvação é 100% por Deus. Mas o que está dizendo aqui, operar a salvação, desenvolver a salvação, Deus está nos chamando para que nós vivamos a nossa salvação em plenitude. Irmãos, nós nem temos ideia, nós nem conhecemos tudo o que a salvação compreende na nossa vida, tudo o que essa salvação trouxe para nós, tudo que nós recebemos nesse pacote chamado salvação. Nós não temos ideia da grandeza da salvação para as nossas almas, para o nosso corpo, no nosso espírito. Como isso pode nos salvar do poder do pecado, do poder das trevas, de vivermos no amor desse mundo. A salvação de Deus é tão tremenda. Ele está dizendo assim: desenvolva, ou seja, viva ao máximo. Não deixe de desfrutar nada da sua salvação. Você deve conhecer a sua salvação, você deve progredir nela, você deve explorar a sua salvação ao máximo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós devemos realmente nos lançar para Deus para viver em plenitude a salvação completa que Ele nos deu. Nós não podemos ter a salvação e esperar que nós vamos viver uma vida medíocre, uma vida sem graça, uma vida incompleta, uma vida infeliz. Não! Há uma salvação plena em Deus, há uma salvação completa feita na obra da cruz, que nós recebemos pela fé, e agora está dizendo assim: desenvolva isso, ou seja, desfrute, entre na plenitude disso, conheça e viva essa salvação de forma plena, de forma completa. Entende o que esse texto está querendo nos dizer? E ele diz ainda: com temor e tremor. Uma das coisas que mostra que nós conhecemos a salvação, que nós temos essa salvação, é que nós vamos ter temor de Deus. É que nós vamos ter um respeito, uma reverência. O temor de Deus significa uma profunda reverência à santidade de Deus. Tremor, sabendo que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é tratando Deus de qualquer forma hoje em dia. As pessoas têm uma tendência de rebaixar Deus como se fosse num nível de homem. Falando com Deus, às vezes, em oração, você não percebe uma reverência, não percebe um respeito, não percebe uma honra. Parece que é tanta intimidade com Deus, mas não é uma intimidade, é uma falta de honra, uma falta desse temor e tremor. Ao mesmo tempo que nós temos visto Ele é o nosso Pai, nós temos essa intimidade, mas Ele fala assim: há um tremor diante de Deus. Há um reconhecimento que a nossa salvação vem dEle, que Ele nos deu essa salvação e que nós queremos andar nessa salvação. E aí ele continua aqui no versículo 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele opera em nós o querer e o efetuar. De novo ele está falando: não há nada em nós para produzir a salvação. Se um dia eu quis a Deus, se um dia eu desejei dar o meu coração para Ele, se um dia eu desejei ter Jesus como meu Salvador, foi Ele, foi Deus que operou em mim esse querer. Foi Deus que operou em mim esse desejo. Foi Deus que operou em você essa atração para que você viesse para Jesus, para que você viesse a conhecê-lo, para que você tivesse interesse pela palavra de Deus. Não é de nós mesmos, não é a nossa capacidade. Eu tinha sede de Deus, eu desejava Deus, na minha família ninguém queria Deus, mas eu sempre tive sede de Deus. Não é, você nunca teve. Deus te deu, Deus me deu, é Ele que opera em nós o querer. Irmãos, não há motivo para nós nos gloriarmos, não há motivo para nós nos gloriarmos em nós mesmos. É Ele que faz tudo. E diz que também não é só o querer, mas é o efetuar. Então, não é só que Ele coloca um desejo, porque agora Ele colocou o desejo, então eu vou buscar a Deus, eu vou me santificar, eu vou fazer... Não, é Ele que efetua. Eu não consigo efetuar a minha própria santificação, eu não consigo operar em mim mesmo uma busca por Deus, eu não consigo, é Ele que opera em nós, segundo a sua boa vontade. Entenda que Deus tem a nosso respeito boa vontade. Amém? Ele nos ama, Ele nos quer, Ele tem um desejo
de nos ajudar, de nos fazer viver essa plenitude da salvação. E aí ele continua dizendo assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Duas palavras. Murmuração pode ser aquilo que ninguém está vendo. No seu coração você reclama, no seu coração você discorda, no seu coração você tem dificuldade. E contenda, quando aquilo já tomou uma dimensão tão grande dentro de você que você começa aí a brigar com todo mundo e você começa a externar aquela murmuração no seu coração. Ele fala: não faça tudo sem murmuração, sem contenda. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vamos voltar aqui. Ele está dizendo assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. E nesse texto, nós podemos dizer 3 áreas que Deus está querendo trabalhar em nossas vidas. Primeiro, ele fala para que sejais irrepreensíveis. Isso fala da nossa conduta, isso fala do que as pessoas veem em nós. Deus quer que a nossa vida seja moldada no caráter de Jesus Cristo de tal forma que as pessoas, os que são de fora da igreja, eles não tenham nada para falar a nosso respeito, eles não tenham nada do que nos acusar, eles não tenham nada para falar: olha a vida dele como é torta, olha a vida dele como é injusta. A vida de Deus em nós, essa salvação sendo operada em nós, vai nos fazer pessoas irrepreensíveis em relação aos outros. Também fala sobre nós sermos sinceros, e aqui eu diria sincero consigo mesmo, sincero no sentido de que você é o que você é. Aquela vida de Deus que vai vir dentro de você e que vai te fazer ser uma pessoa só. Como nós lemos ali, né? Eu não vou ser uma pessoa na presença de um e uma pessoa diferente na presença de outro, mas eu vou ser uma pessoa sincera com os outros e comigo mesmo. E depois diz: filhos de Deus inculpáveis. Essa salvação também me coloca diante de Deus como um filho inculpável. Através de Jesus, através do perdão dos meus pecados, pela obra da cruz, eu posso me apresentar a Ele como um filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa. Irmãos, não é o plano de Deus que nós sejamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de um ambiente protegido, separados do mundo, talvez lá num mosteiro, nas montanhas, num retiro espiritual. Não, ele está falando assim, que ele quer que nós sejamos esse tipo de pessoa no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, maligna, maldosa. É onde nós estamos vivendo hoje no mundo, onde o pecado reina, onde as trevas estão saltitando perante os nossos olhos, a maldade dos homens, todo tipo de corrupção, essa geração corrompida, perversa. Mas ele fala que o plano de Deus é que nós tenhamos esse tipo de vida no meio dessa geração. Para quê? Para que nós possamos resplandecer como astros no mundo. E a palavra astros aqui é a mesma que é usada em Gênesis para descrever quando Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Deus quer nos colocar, irmãos, como luzeiros nesse mundo. Deus quer nos colocar como aqueles que vão transmitir luz nesse mundo. E isso faz parte de nós recebermos essa obra de salvação, essa obra de unidade que Deus quer trazer dentro de nós. Amém? Então, o propósito de Deus é que Ele seja glorificado através das nossas vidas. O propósito de Deus é que as pessoas que estão em trevas, as pessoas que estão vivendo nessa geração corrompida e perversa, olhem para a nossa vida e vejam em nós o quê? A luz de Deus. Vejam em nós a glória de Deus. E quem vai ser exaltado não vai ser eu e não vai ser você. Quem vai ser exaltado é Deus. Deus vai ser glorificado quando as pessoas veem em nós a sua glória. Amém? Eu creio que nós vamos parar por aqui hoje. E na semana que vem nós vamos continuar a partir do versículo 16 até o versículo 30. Mas eu realmente queria que você parasse e deixasse Deus trazer uma convicção no seu coração de que nós precisamos desesperadamente dessa obra de Deus, de que Ele venha e que Jesus seja o nosso exemplo, e que nós possamos viver em unidade um com os outros. E
Antes de nós terminarmos, eu queria que você ouvisse um cântico bem antigo, mas que fala um pouco dessa obra de humilhação de Jesus, deixando tudo que ele tinha, deixando o que ele era, para viver no nosso meio e para ser o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe vocês e nós, se não nos encontrarmos presencialmente aqui na próxima semana, nós vamos continuar ainda estudando a Palavra de Deus através dos vídeos. Por amor, Deus se revelou, homem se tornou, neste mundo andou. Por amor, ele aqui desceu e aqui Cristo andou, e foi seu amor que nos libertou. Por amor, numa cruz morreu, pra salvar alguém como que Deus enviou já me alcançou, já me transformou. O Senhor que se deu por mim, sobre a cruz ficou, só porque me amou. Tanto amor, não existe outro igual. No seu grande amor tenho paz real. Deus amor que do céu desceu pra salvar alguém como eu, pra salvar alguém